Estamos iniciando mais um Café com a Coach e hoje nós vamos falar sobre solidão. Como vencer a solidão? Nós vamos ver a diferença entre solidão e solitude. Nós vamos ver quais são os sintomas, né? Como a pessoa se sente quando a pessoa está se sentindo com solidão. Quais são as consequências disso, tá bom? E como fazer para resolver. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre solidão. Se de repente você sente esse vazio dentro de você, por mais que você esteja cercada de muitas pessoas, você ainda assim continua com aquele vazio, aquele sentimento de estar sozinha. Isso não é benéfico, isso é algo destruidor e é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então fica aqui até o final, porque tem muita coisa boa aqui pra gente aprender. E pra gente iniciar, nós vamos ver aqui o que é que fala em Lamentações, capítulo 3 e o versículo do 19 até o 28, porque aqui deixa bem claro a respeito tanto da solidão quanto da solitude. Então, nós vamos ver aqui o que é que fala. E diz assim: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Em algumas versões, vocês vão ver aqui tristeza e solidão, que ele aqui recorda da tristeza e da solidão que sentia no seu sofrimento, no seu pesar. E aí, quando a gente vem aqui no próximo versículo, fala assim: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, o sentimento de solidão, ele muitas vezes vem em decorrência de algo muito ruim que aconteceu na nossa vida. De algo muito ruim que aconteceu e pode ter desenvolvido aí uma crença, pode ter desenvolvido um trauma e acaba prejudicando a sua vida. Então, esse sentimento de solidão, e aqui no versículo fala, né, quando a gente lembra de alguma coisa do passado que fez muito mal, de alguma coisa do passado que foi muito ruim e acaba desenvolvendo esse sentimento de solidão. E aí, é por isso que aqui no versículo fala isso, né? Eu recordo-me daquele momento ruim, daquele sentimento de tristeza, de profunda solidão que eu me senti. E o versículo 21 diz: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, quando eu olho para os fatos que aconteceram na minha vida, no meu passado, eu sempre falo isso, que tudo que acontece no nosso passado, mesmo que sejam situações mais difíceis, mesmo que sejam os problemas mais difíceis que você tem enfrentado, você tem que olhar com aquele olhar de que o Senhor te sustentou, o Senhor te fortaleceu, o Senhor te trouxe até aqui e que tudo que você passou fez parte da sua história. Então, quando a gente vê aqui na palavra do Senhor, a gente vê que quando ele lembra desse passado com esse sentimento de tristeza, logo vem a solidão. Porque se eu olho para minha história, e até tem muito a ver também desde a sua infância até o dia de hoje. Quando você olha para sua infância, se você sofreu muito por rejeição, inferioridade, sabe, se você já passou por alguma situação de ser abandonada, de passar por um abandono. Então, tudo isso faz com que a gente, mesmo que na fase adulta, mesmo que inconscientemente, a gente tenha esse vazio. A gente se sinta nessa profunda solidão interna e que só a gente sente. Então, aqui o versículo vem falando que quando eu lembro do meu passado com essa dor, eu me sinto mal, eu me sinto doente. E aí ele vem dizendo, mas eu tenho que olhar para as coisas que se passaram com a firmeza, sabendo que Deus cuidou de cada detalhe, que Deus cuidou de tudo. E é por isso que nós não somos consumidos vivos. E aí ele diz assim: renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. A cada manhã vem essa renovação. Esse novo dia. Então, não importa o que aconteceu ontem com você, não importa qual foi a sua situação de passado, qual foi a sua situação de tristeza, o que importa é que a cada manhã
as suas forças são renovadas, porque o Senhor renova as suas forças a cada manhã. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para aqueles que o buscam. Então, o Senhor, ele é misericordioso para todos aqueles que o buscam. O Senhor é misericordioso para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que esperam em Deus. E aí ele diz assim, é muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus quem determinou essa opressão sobre cada pessoa. Então aqui, no início, a gente vê ele falando sobre a solidão, que se recorda da solidão, do momento complicado que passou. E todas as vezes que lembra desse momento de dor, todas as vezes que ele lembra desse momento de sofrimento, vem a angústia, vem esse sentimento de se sentir só. Mas aí depois ele lembra de todo o consolo que o Senhor tem. Daí ele lembra de tudo o que o Senhor fez pela vida dele. Daí ele lembra da confiança que precisa ter em Deus e que o Senhor diz que as nossas forças são renovadas a cada manhã. E aí vem o conselho, que é bom que você esteja em solitude. Que muitas das vezes você entre no silêncio e que você se conserve em solitude para que você viva o dia bom. E por que vem dizendo isso? É justamente essa diferença de solidão e de solitude que nós vamos ver hoje. É justamente sobre esse sentido de viver, sabe? De separar um momento de solitude que é importante para a nossa vida e não esse momento de viver em solidão. E aí nós vamos ver então a diferença. Mas o que é solidão? Solidão é quando você sente um vazio dentro de você. É quando você sente no seu interno que você está só. Mesmo que você esteja rodeada de pessoas. Mesmo que você tenha muitos amigos, mesmo que você tenha sua família, mesmo que você frequente uma igreja, mesmo que você tenha seu marido, mesmo que você tenha seus filhos, ainda assim você se sente sozinha. Você se sente que falta algo dentro de você. Isso é quando a gente tem esse sentimento de solidão. E é algo destruidor. É um vazio emocional, o sentimento de tristeza, o vazio emocional, a desconexão, muitas das vezes até com as pessoas que estão à sua volta. Então, isso é algo que destrói, isso é algo destrutivo. Por outro lado, nós temos a solitude. Mas o que é a solitude? A solitude é quando você decide, você escolhe um momento em silêncio, um momento em que você quer se resguardar, que você quer dedicar aquele momento e se dedicar somente ao Senhor, e se dedicar, sabe? Nós vamos ver mais sobre a solitude, que é positiva. A solitude, ela é positiva na nossa vida. Então, nós vamos ver primeiro sobre essa questão da solidão, o quanto que ela é doentia, o quanto que ela destrói. Então, é importante você saber a diferença entre os dois, para que justamente nesses momentos que você sentir, você observar, será que eu estou tendo dentro de mim solidão ou solitude? Porque a solidão, ela é destrutiva. E aí, para iniciar, nós precisamos saber quais são as causas da solidão. O que é que causa essa solidão que tanta gente tem vivenciado nos dias de hoje? E uma das causas da solidão são justamente conexões superficiais. Mas o que é isso? Nós estamos numa era do digital e que as pessoas, elas estão muito envolvidas com essa questão do digital e elas esquecem do presencial, elas esquecem das verdadeiras conexões das pessoas que estão à volta. Eu não sei se vocês já observaram, às vezes tem uma roda de amigos. E ao invés de eles estarem conversando olho no olho, muitas das vezes estão com o quê? Com o celular. Ao invés de, sabe, largar tudo e estar ali frente a frente, conversando, se preocupando com o outro,
está intertida às vezes ali. Então, ou às vezes cria-se uma amizade digital e que acaba aqui se iludindo. Então, essa conexão superficial, que não é aquela conexão verdadeira, acaba destruindo. Porque às vezes você fica dependente de uma atenção, de um like, de uma visualização, de uma palavra, de um comentário e esquece do verdadeiro sentido da verdadeira amizade. Esquece do verdadeiro sentido das pessoas. Então, quantas e quantas pessoas têm se isolado dentro do seu mundinho e vivido dentro da tela de um celular? E vivido dentro desse mundo e às vezes até com conexões de amizades, acreditando ser amizades, somente através da tela do celular. Então, são conexões que cada vez mais geram o isolamento, geram de viver só para si. Então, nós estamos caminhando nesse mundo. Então, por isso, também, o número cada vez mais de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas que não conseguem nem se conhecer. Nem conhecer a si próprio, nem conhecer o outro, porque estão só atrás das telas. Então, por isso que isso é muito prejudicial e acaba desenvolvendo a solidão. Uma outra coisa também é a questão da mudança da sociedade. Nós estamos numa era cada vez mais agitada, cada vez mais corrida, cada vez mais, sabe, as coisas passando muito rápido e o dia começa, daqui a pouco o dia termina e não tem tempo para nada e não tem atenção para nada. Então, acaba-se que com essa rotina acelerada, acaba deixando de ter o convívio, o verdadeiro sentido ali de ter pessoas à volta. Então, acaba também, por conta disso, faz o que precisa ser feito, depois prefere se isolar em si mesmo. Então, essas são algumas das causas. E uma outra causa também é a questão também de transições da vida, de mudanças que acontecem na vida. Às vezes, muitas pessoas não estão preparadas para viver mudanças na vida. Às vezes acontece uma tragédia, digamos que, ou que seja uma separação, uma mudança de trabalho, ou que seja, sabe, muitas vezes um filho que às vezes casou e saiu de casa. Enfim, às vezes acontecem mudanças na vida da gente e a gente, por não estar preparada para isso, acaba que criando dentro de si esse vazio, criando dentro de si esse sentimento de que estou só, esse sentimento de que ninguém se importa comigo, esse sentimento de que ninguém aceita você do jeito que você é, e acaba desenvolvendo essa solidão. Então, esses são algumas das causas da solidão. Só que, além disso também, dessas causas, existe também algumas causas que estão no nosso inconsciente. Por exemplo, lá na nossa infância, na criação com os nossos pais, se de repente você se sentiu rejeitada, você não se sentiu amada, você não teve a presença ou do seu pai, ou da sua mãe, ou mesmo que estivesse dentro de casa, mas que não te deram a atenção devida, que você se sentiu muito só. Então, quando você olha para essa história sua de passado, né? Desde quando você estava com seus pais, como foi quando você estava lá nesse período, como você se sentia? Você se sentia amada, você se sentia abraçada pelos seus pais, ou você se sentia, mesmo ele dentro de casa, você se sentia abandonada, ou se de repente você foi criada só por sua mãe, ou foi criada só por sua avó, sabe? Então essa falta, por mais que a gente cresça, por mais que a gente viva a vida, sente a necessidade, tem esse vazio, é por isso que precisa ser curado. É por isso que essas coisas lá do nosso passado, elas precisam ser curadas. Porque como a gente viu no versículo, quando ele olhava para o passado, ele sentia essa dor. Então ele precisou ressignificar isso, confiando no poder do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas, ressignificando esse momento. Então, muita coisa que a gente vive hoje é que a gente construiu lá nesse passado, lá nessa construção familiar. Então, às vezes, você vai precisar liberar perdão, sabe? Ou com seu pai,
ou com a sua mãe. Você vai precisar trabalhar diante disso para você ressignificar a sua vida hoje. Então, ou que tenha sido essa rejeição ou esse abandono que você viveu lá na sua infância, também são causas de uma solidão que você pode estar sentindo hoje. Ou também de você ter passado por momentos de se sentir inferior, sabe? Ou de repente de ter tido irmãs, né? Que os pais gostavam mais, ou que sentia que falava que as irmãs eram mais bonitas do que você, ou que as irmãs faziam melhor do que você, e você desenvolveu essa inferioridade, você acaba crescendo e se sentindo rejeitada. Grande parte da rejeição que a gente vive nessa fase adulta, a gente passou por algum momento, desenvolveu isso na nossa infância, de algum momento de inferioridade ou de se sentir rejeitada. A questão do abandono também. Muitas vezes até no seu casamento, né? O que você vive hoje às vezes está muito relacionado a isso. A como foi lá na sua infância a sua relação com seu pai, né? Se de repente você viveu isso e aí vive nesse vício emocional, acaba sendo um vício emocional de repetir a mesma situação na fase adulta. Então a solidão, ela está muito envolvida com toda a sua história. E é por isso que você precisa se libertar de se sentir só, mesmo estando rodeada de pessoas, e procurar cada vez mais se conectar com pessoas, se envolver com pessoas para vencer isso. Nós vamos ver aqui formas de como você vencer, como você sair desse sentimento de solidão. Mas primeiro nós vamos ver algumas consequências, alguns impactos que a solidão que ela causa na nossa vida, porque esse sentimento causa impactos negativos que acabam nos destruindo, e um deles é problemas com a saúde mental. Quando você tem esse sentimento de solidão, naturalmente você está mais propensa a ter ou uma depressão ou uma ansiedade. Por quê? Porque esse sentimento é um sentimento que traz muito sofrimento. E é um sofrimento interno, não é um sofrimento, sabe, visível. Porque é quando você tá ali no seu momento e você às vezes quer se retrair, não quero ouvir pessoas, não quero conversar com pessoas, quero ficar sozinha, quero ficar aqui. Só que esse momento, nós vamos ver na solitude que é importante, só que pra quem tem a solidão, esse momento é pra ficar com aqueles pensamentos acelerados, destrutivos. Ou é pra ficar nos pensamentos, sabe, pensando de tudo de ruim que aconteceu na vida e traz aquele sentimento de dor, de toda a história, de todo o passado, trazendo recordações ruins de toda a história que vivenciou, e essas histórias começam a machucar. E aí quando você tá nesse momento de solidão, você começa a chorar, você começa, sabe, a ficar ali no seu mundinho e lembrar desses momentos de dor como um peso. E isso acaba machucando muito. Ou quando não é com você com essas lembranças do passado de dor, é você preocupada demais com o que pode acontecer, com pensamentos ruins. Mas e se? E se acontecer isso? E se eu fizer isso e acontecer aquilo outro? Mas se eu fizer isso e acontecer aquilo? Então você fica sempre pensando no negativo. E você se sente naquela solidão e pensando, mas e se eu ficar com aquele medo, um medo de ficar só mesmo estando rodeada de pessoas? Um medo muito grande, uma insegurança, uma incerteza. Então a solidão, ela traz prejuízos à saúde mental. Porque acaba que você desenvolve uma depressão, você desenvolve uma ansiedade. No momento que você se encontra ali no seu mundo fechado. Então, quando eu me fecho do mundo e eu me isolo comigo mesmo, eu me sinto... É como se eu me protegesse dentro de uma bolha, e essa bolha ninguém pudesse entrar e fosse só o meu mundo, e nesse mundo que ninguém entra, só eu e os meus pensamentos estão lá, e vem aquela tristeza profunda. E isso acaba desenvolvendo problemas mentais. Quando eu digo problemas mentais, não é que você vai ficar louca, é que você acaba, sim, desenvolvendo ou uma ansiedade ou uma depressão. Além de outras doenças. Eu costumo sempre falar, gente, grande parte das doenças que a gente desenvolve estão muito relacionadas ao nosso mental. Estão muito relacionadas ao que a gente pensa e ao que a gente sente.
Porque quando o nosso corpo responde com alguma enfermidade, é porque primeiro dentro da gente teve alguma coisa. Primeiro dentro da gente teve alguma coisa e o corpo responde através disso. Então, se você, por exemplo, vive muito agitado, se você não cuida da pessoa mais importante que é você, eu falo muito isso. Cuide da pessoa mais importante que é você. Porque se você muitas das vezes não parar o seu corpo, ele vai fazer questão de te parar. O corpo da gente, ele dá muitos sinais. O nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo de onde a gente precisa cuidar, de onde a gente precisa tratar. E é o que eu falo muito, as pessoas às vezes deixam muito de lado o que é mais importante de tratar, que é aqui, a nossa cabeça, sabe? A nossa mente, o nosso coração. É muito fácil quando eu vejo alguma coisa visível e vou lá tratar, vou no médico, o médico passa um remédio, eu vou lá e tomo, e aí vivo nisso e vivo tratando aquilo ali que eu sei. E a gente esquece do mais importante, que é a nossa alma. Eu falo muito sobre isso. Porque eu acredito que a cura da nossa alma, ela resolve assim, uma porcentagem enorme de nossos problemas. Nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. O meu corpo, como é que eu alimento o meu corpo? Eu preciso de água, eu preciso da alimentação. Então, se eu não faço isso, se eu ficar uma semana sem comer e beber nada, possivelmente o meu corpo já começa a ficar debilitado. Então, o meu corpo, ele precisa desse alimento. Como é que eu fortaleço o meu espírito? O meu espírito eu fortaleço através da oração, através da palavra. Eu busco alimento onde tem alimento para dar. Se eu quero uma palavra, eu vou aonde? Eu vou na igreja, eu vou na Bíblia, eu vou no joelho. Eu estou alimentando o meu espírito. E as pessoas não se importam na cura da alma, que são a sede das nossas emoções. As pessoas menosprezam a importância, que é quando você olha para dentro de si. Quando você olha pra dentro de si, você diz, mas como eu estou, mas o que eu preciso mudar, mas por que eu tô sentindo isso? Porque o que mais nos entristece, às vezes, é uma palavra mal que falaram contra a gente, é uma situação que deixou a gente mal, a gente se entristece, a gente fica mal. Então, tudo tá no centro da nossa alma, que é onde estão as nossas emoções, o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, por isso a importância de tratar. E aí, quando eu desenvolvo, né, algo que é interno, que é lá mais psicológico, que são as minhas emoções, daqui a pouco isso vai para fora através, né, e como eu acabei de falar, afetando a sua saúde física. Porque ou você começa, daqui a pouco, algumas pessoas têm a tendência, quando estão nervosas ou quando estão ansiosas, de comer, e daqui a pouco você já começa a ficar acima do peso, por conta da sua ansiedade, ou algumas outras pessoas tendem a não comer. Então, cada um tem um comportamento. Às vezes dá uma crise, falta o ar, né? Da crise que dá um suor, ou uma dor de barriga, enfim. Cada um desenvolve um comportamento diferente e acaba atingindo, às vezes, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça que não para. Então, cada um desenvolve, o seu corpo reage de uma forma diferente. Então, atinge a sua saúde em si. E, além de uma das consequências, é o isolamento social. É de não querer estar no meio de muita gente, de não se dar bem com muitas pessoas, de não querer muita conversa, de querer estar ali na sua bolha, estar ali mais no seu mundinho. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É importante o relacionamento com pessoas. É importante você se relacionar, ter esse contato, sabe, físico, de olho no olho, de conversar, de sorrir. Porque quando eu entro nesse estado de viver sozinha, né, de viver nessa solidão, eu acaba sendo um ciclo vicioso e que acaba te deixando mais isolada ainda. E aí nós temos algumas estratégias para lidar com a solidão, algumas estratégias para que possa vencer, né, esse mal. E uma delas é você estabelecer conexões significativas. Você ter pessoas com quem você possa conversar. E quando a gente fala isso, não é só o que a gente falou que é um dos maus, que é essa conexão, essa falsa conexão através das telas.
Mas é quando você estabelece conexões significativas com pessoas. Quando você pode ali conversar, quando você pode ali, sabe, interagir, se socializar. Isso é muito importante. Só que hoje nós vemos as pessoas, sabe o que é que acontece? Que as pessoas, elas muitas vezes nem gostam dessas conexões? É a falta de confiança. Ah, mas eu não confio em ninguém. Ah, mas eu já quebrei muita cara confiando nas pessoas. Mas, sabe, vem aquela barreira. Só que a gente não tá falando aqui de você ter aquela amiga que sabe tudo da sua vida e você sabe tudo da vida dela. A gente tá falando de relações com pessoas, de você conversar, de você estar em ambientes. Se é numa igreja, por exemplo, você tem pessoas ali à volta que falam a mesma, sabe, a mesma coisa que você. Se é em uma escola ou num curso, tem pessoas que estão ali e você pode dialogar. Você tem que promover e estar também em ambientes que proporcionem isso, de se envolver, de conversar. Até mesmo porque, gente, quando a gente tá com um problema, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. É por isso que a gente precisa mudar esse comportamento. Tem um módulo dentro dos meus atendimentos que a gente fala sobre vícios emocionais. E aí o que acontece? E sobre sentimentos tóxicos também. O que acontece? Todas as vezes que você tem esse sentimento de solidão, você tem um comportamento nato seu. Por exemplo, quando eu me sinto, com esse sentimento, o meu comportamento imediato é qual? Entrar dentro do meu quarto, fecho a porta, apago a luz e fico deitada ali, no meu mundinho. Então, aí ali eu entro nesse mundinho de solidão. Então, o que é que eu faço? Se eu sei que todas as vezes que eu entro nesse start aí de viver esse sentimento que é negativo e o meu comportamento é esse, eu mudo o meu comportamento intencionalmente. Eu faço qualquer coisa menos repetir esse comportamento. Porque aí o meu cérebro, ele vai pensar de uma forma diferente. Então eu tô mudando o meu pensamento através do meu comportamento. Então o que eu faço? Ao invés de eu repetir esse comportamento, eu saio, eu vou na casa de um parente, eu vou na casa de alguém, eu vou resolver alguma coisa, eu saio pra algum lugar e vou conversar com alguém, ao invés de eu entrar nesse mundo. Porque se eu entrar lá, eu sei que eu não vou sair tão cedo. Então a gente tem que ser intencional nos nossos comportamentos. Qual é o seu comportamento todas as vezes que você se sente nessa solidão? Quando você se sente sozinha, quando você se sente com essa tristeza, com essa angústia, o que é que você faz? Qual é o seu comportamento? Então, todas as vezes que você se vê fazendo aquilo, você muda e faz alguma coisa contrária, faz alguma coisa diferente. Então, quando eu mudo esse comportamento, naturalmente eu mudo os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, todas as vezes que você se sente assim, muda. E evita sempre estar com esse pensamento de que ninguém presta, que as pessoas não são de confiança. Por quê, gente? Porque isso tá fazendo com que essa geração esteja cada vez mais em si e não quero me envolver com ninguém e só é eu e o meu mundinho. E isso desenvolve cada vez mais a solidão. Uma outra coisa é você praticar atividades e hobbies, você fazer coisas que você gosta. Sabe? Você precisa começar a se conhecer. Mas o que é que eu gosto? O que é que me deixa bem? O que é que me deixa feliz? O que é que me deixa assim alegre? Eu lembro que lá muito tempo atrás, quando eu me sentia muito, teve muito momento da minha vida que eu sentia, né, essa solidão. Eu comecei a fazer coisas que eu gostava. Por exemplo, eu sempre gostei de ler livro. Então, todas as vezes que eu lia um livro e que eu me envolvia com aquilo, que eu aprendia uma coisa nova, isso me faz bem. Então, eu faço isso intencionalmente. Então, tem coisas, eu gosto de me dedicar ao meu trabalho, de me dedicar às minhas coisas. Então, isso me distrai, isso, sabe? Isso é uma coisa que me faz muito bem. Então, você precisa olhar pra você. O que é em você que você gosta muito? É de ouvir música? Sabe? Não é de ouvir música. É qual área que os seus olhos brilham? Que você vibra só em falar? Então você vai, e nesses momentos que você estiver com essa tristeza ou com essa angústia, vai assistir um vídeo, vai, sabe, ou faz um curso, ou lê um livro, ou vai conversar, vai falar sobre isso, sobre as coisas que te faz bem. Não é de repente sair para algum lugar, fazer alguma coisa. Então você faça isso, tudo que faça você se sentir bem, menos de ficar pensando e vivenciando aquela situação ruim. Por quê?
Cada vez que você ficar ali, você fica preso e não consegue se libertar, não consegue sair. Então você precisa respirar, você precisa olhar dessa forma. Uma outra coisa também é você, de repente, participar de coisas que você se sinta que está contribuindo na vida do outro. Isso, eu acredito que uma das coisas assim que fortalece muito, principalmente quando você está bem fortalecido seu espiritual. E você, por exemplo, participa de alguma igreja, participa de algum grupo, participa, sabe, de algum projeto, e você tá fazendo aquilo, e você se envolve, você tem aquele sentimento de que é útil, que tá ajudando o outro, e tem aquela energia boa, aquele convívio bom uns com os outros. Então isso é muito bom. Então, quando você tem esse sentimento de estar contribuindo, de estar fazendo a diferença, de estar sendo útil, isso te ajuda a sair dessa solidão, a sair desse estado. Então, observe a sua volta, observe quais os lugares, quais as pessoas que você pode se conectar para estar se envolvendo, para estar fazendo e estar saindo desse estado, né, dessa profunda solidão. Então, nós vimos, né, a respeito da solidão e o quanto que ela é prejudicial, o quanto que você está com esse vazio e está, né, nesse momento de dor, de angústia, o quanto que isso é destrutivo. Mas nós temos também a solitude, é o que a gente viu no versículo que a gente leu. A importância da solitude. Mas e o que é a solitude? A solitude é quando você intencionalmente, você vem para esse momento você escolhe estar só, você escolhe aquele momento ali para se conectar, pra, sabe, desestressar. Enfim, é aquele momento que você intencionalmente escolhe ir lá e você consegue entrar e você consegue sair. O próprio Jesus, ele fazia muito isso. Jesus, por onde ele andava, ele andava com a multidão. Onde ele estava rodeado dos discípulos, ou a multidão o cercava. É muito nítido quando a gente vê muito, enquanto sobre todo o ministério de Cristo, ele estava rodeado de pessoas. As pessoas estavam à sua volta. Então ele tinha muito esse relacionamento com pessoas. O ministério todo dele é se envolver com pessoas. Só que tinha momentos que ele queria estar só. Tinha momentos que ele saía e ele intencionalmente queria estar só. E quando ele ia orar, quando ele ia, ele se recolhia, ele entrava no barco, ele saía, ele ia para o deserto e ele escolhia estar só nesse momento. Mas o que era que ele fazia nesse momento? Era o momento dele se reconectar e dele reforçar suas energias. Porque era o momento que ele se resguardava para estar ele e o Pai. Para estar em oração, para estar em conexão com o Criador e vivenciar isso. Então ele escolhia intencionalmente esses momentos de solitude. Por mais que estivesse rodeado o tempo todo, ele se recolhia e ia para se renovar. Então quando eu escolho momentos para estar só, é para renovação. E é por isso que eu preciso ter um autoconhecimento de mim mesma muito grande. Eu, por exemplo, eu amo momentos em que eu estou ali, só eu e Deus, para meditar todos os dias eu preciso disso na minha rotina. Do momento de oração, do momento da palavra, do momento de eu me conectar, do momento de eu chegar e meditar, e me conectar comigo mesma, entender o meu valor, entender quem eu sou, e aí me envolver com as pessoas. Eu falo muito sobre isso. Você não vai ter como ajudar pessoas, como ajudar sua família, como ajudar seus filhos, como ajudar seu marido, como ajudar as pessoas que estão com você no seu trabalho, se você não estiver bem. Eu preciso estar bem comigo mesmo. E onde é que eu renovo as minhas energias? A gente renova as nossas energias diante do Senhor. E quando eu tiro esse momento para mim mesma, para me conectar com mim mesma e com o Criador. Então, esses momentos de solitude, eles são importantes. Mas o que eu não posso é viver num mundo em que eu separo, não um momento, mas eu separo um dia inteiro para ficar com pensamentos destrutivos. Para ficar com pensamentos, sabe, ou de coisas, essas coisas ruins que destruíram a sua vida, ou com medo das coisas ruins que vão acontecer no seu futuro. Então isso é que destrói, mas quando eu uso intencionalmente esses momentos para a minha edificação, eu consigo ter resultados positivos. Então, os benefícios da solitude são vários, dentre eles o autoconhecimento. Quando eu separo um momento
pra mim, por exemplo, ler um livro. Esse momento eu tô separando para conhecimento, para desenvolvimento, seja intelectual, se for eu gosto de ler livros que falam também espirituais, eu estou desenvolvendo meu espiritual, eu gosto de ler livros de autoconhecimento, desenvolve o meu ser. Eu gosto de ler livros sobre negócio de trabalho, desenvolve o meu profissional. Então, quando eu separo esse momento para me conhecer, eu gosto de assistir uma pregação, uma palestra, algo que agregue valor na minha vida. Quando eu faço isso, eu estou separando um tempo de autoconhecimento para mim mesmo. Eu estou separando um tempo para cuidar de mim, de aprender um pouco mais. Então, você se permitir, né, refletir sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. Tem pessoas que deixaram de sonhar. Tem pessoas que não têm uma visão do que quer pro seu amanhã. Eu já tive muitos casos de pessoas que, quando eu chego lá assim, no primeiro atendimento, qual o seu maior desejo, qual o seu maior sonho? Estão parados, não conseguem. Porque é tanto problema, é tanta coisa que rodeia no dia a dia que não se permite, não tem mais sonho. Às vezes acaba vivendo o sonho do outro. Então você precisa se permitir o que você deseja, o que você gosta, quais são as coisas que te fazem bem, sabe? Não se perde tanto em prol dos outros e deixa. E muita gente faz isso. Se doa tanto para os outros, faz tanto para os outros e esquece de si. Esquece do que gosta, esquece do que faz bem, do que deseja. E nunca é tarde, gente, para você viver, sabe, o que você gosta. Não pensa, mas a minha idade, onde eu já... Sim, não interessa. Porque sempre tem um momento que você faz a escolha. Não, a partir de agora eu quero cuidar de mim. A partir de agora eu quero cuidar da pessoa mais importante que sou eu. E eu vou fazer isso comigo mesmo, porque eu mereço. Eu mereço. Então você precisa se conhecer. Então a solitude é um processo que você passa a se conhecer. E aí vem um outro benefício, que é a questão da criatividade. Quando você começa a se conhecer, você tem esse momento com você mesmo, você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Você começa a olhar o mundo com expectativa diferente, porque você não vai olhar para o mundo só pelas coisas ruins que tem, mas você vai começar a observar as coisas boas. Você vai começar a olhar que tem oportunidade para você, que tem oportunidades grandiosas, sabe? De você viver, fazer e ser do jeito, sabe? Assim, do jeito que você é. Às vezes a gente quer mudar o nosso jeito para entrar, para se encaixar no mundo do outro. A gente deixa de ser quem a gente é para se encaixar no que o outro quer que a gente seja. E quando a gente faz isso, a gente perde a nossa essência. Você tem que ser assim, do jeitinho que você é. E as pessoas que gostam de você vão gostar de você do jeitinho que você é. É a sua essência. Então não precisa você perder a sua essência para se encaixar no mundo das pessoas. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu sou assim. O que é que eu posso melhorar? O que é que tá de errado em mim que eu ainda preciso mudar, que eu ainda preciso melhorar, que eu ainda preciso consertar? Isso eu conserto. Você tem que estar, sabe, apta a ouvir, a dar e ouvir feedback. A ouvir o que é que as pessoas pensam ao meu respeito, o que é que as pessoas falam de mim na minha ausência. Então, é coisas que eu ainda preciso melhorar em mim. Então, quando eu fico no meu mundinho de solidão, eu não me permito me abrir. Eu retraio, eu escondo, eu me sufoco por medo, por vergonha. Mas quando eu entro nesse momento de conhecimento, de solitude, de me conhecer, de despertar em mim, eu coloco pra fora. É aquela coisa, toda mudança a gente começa de dentro pra fora. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tiro as capas, mais eu vou sendo eu mesma. Mais você vai sendo você mesma, você vai tirando capa por capa. E quanto mais você tira, mais depois você consegue colocar isso pra fora. Então é essa mudança de dentro pra fora que a gente faz. Agora, quando é o contrário, quando eu pego tudo de fora e jogo pra dentro, a bagagem fica muito pesada. Sabe, a bagagem fica tão pesada que você não consegue andar.
Você fica sobrecarregada de tanta bagagem. E geralmente quem pega as bagagens de fora só pega as coisas ruins. Vai pegando o que é ruim e trazendo pra dentro. Vai pegando o que é de ruim lá de fora e trazendo pra dentro. E aí você vai virando um lixo dentro de você só de coisas ruins. Então você precisa começar a se libertar. O que é na minha vida que eu preciso jogar esse lixo fora? Isso é bem profundo, né? O que é dentro de você que você precisa começar a tirar? Isso não faz mais sentido. Isso não faz parte de mim. Isso não é quem eu sou e você precisa começar a tirar. Quando eu começo uma limpeza, eu começo tirando o que não presta. Quando você vai fazer a faxina na sua casa, você começa a tirar o que não presta do meio, né? E depois vai fazendo a limpeza. O mesmo jeito é dentro de você. Comece a tirar de dentro de você o que não presta, o que não faz sentido. Aí quando você começa a tirar, vai ter espaço para colocar o que faz sentido. O novo, se permita viver o novo, eliminando o velho. Eu falo sempre disso. E isso envolve em tudo, em tudo. Tira o que é ruim, que não presta, o que é velho, o que não faz sentido. E para que tenha espaço para entrar o que é novo, o que é belo, o que faz bem, o que faz sentido, o que vai te fazer andar e dar o próximo passo e seguir no próximo nível. A gente precisa estar preparada para iniciar ciclos, para fechar ciclos, para iniciar ciclos, para fechar ciclos. Tem coisas na nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A gente tem coisas que se iniciam e tem momentos que é de parar, tem coisas que é para dar continuidade e a gente precisa estar apto para tudo isso. E além desses benefícios, a solitude ainda nos permite reduzir o nosso estresse. Por quê? Se eu tenho uma correria muito grande, diária, da minha vida, eu não me permito uma pausa, eu vou viver estressada o tempo todo. Eu vou viver mal o tempo todo. Eu vou viver mal-humorada o tempo todo. Então eu preciso dessa pausa. Eu preciso desse momento comigo mesmo. Então reduz o estresse, te dá empoderamento, porque você vai reconhecer o seu valor. Porque quando a gente não reconhece o valor da gente, o outro também não vai ver. Se eu me sinto inferior, se eu me sinto rejeitada, se eu me sinto abandonada, se eu me sinto para baixo, o outro vai me olhar da mesma forma. E por mais que alguém veja diferente, a gente não vai acreditar. Eu preciso mudar primeiro o meu olhar comigo mesma. Quando eu mudo o meu olhar para mim e eu sei quem eu sou, e eu sei do meu valor, e eu entendo, eu não aceito menos do que isso. Quando eu sei quem eu sou, eu não aceito menos do que isso. Então você precisa olhar para você. Qual é o seu valor? Olhe os seus valores, olhe as coisas boas que você tem. Olhe, liste todas as coisas boas que existem dentro de você. E não aceite viver menos do que isso que você é. Então, primeiro, você é. E depois, você faz. Não adianta você fazer sem primeiro você saber quem você é. Porque na primeira dificuldade, você não vai conseguir resistir. Na primeira dificuldade, você vai acabar caindo. Então, você precisa se conhecer. Quem é você? Eu faço essa pergunta hoje pra você. Quem é você? E eu não quero que você responda. Eu sou mãe, sou esposa, sou trabalhadora. Não é isso. Quem é você? Quem é você? Quem você diz que você é? Você tem que olhar como o Senhor lhe vê. Como o Senhor me vê hoje. Quem eu sou aos olhos de Deus. Quem o Senhor diz que eu sou. E acredite nisso. O Senhor nos criou seres perfeitos. O Senhor nos criou. Ele diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então o cuidado de Deus é muito grande na nossa vida. Então por que temer? Por que se sentir só? Ele diz, não temas, eu estou contigo. Eu cuido dos passarinhos, dos lírios do campo. Vocês estão achando que é isso? O Senhor cuida. Um passarinho que voa aí pelo céu, o Senhor cuida deles. E ele diz assim, será se eu, sendo pai de vocês, não cuidarei de vocês, que são meus filhos? E ele ainda diz mais, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais abandonarei os meus. Jamais abandonarei. Então o Senhor jamais te abandonará. Pode o mundo
Pode todos se afastarem, mas o Senhor é contigo. O Senhor está do seu lado. Então, por que temer? Porque esse vazio que tem dentro de você precisa ser preenchido através da presença de Deus. Você não precisa da aceitação de ninguém. Você precisa ser preenchida pelo poder de Deus na sua vida e conhecendo o seu valor. Conhecendo o poder que você tem. Sabe, você é muito mais do que às vezes as palavras ruins que ditam sobre você. Você é muito mais do que isso. E o Senhor jamais, jamais te abandonará. Ele não abandona os seus. Então use isso a seu favor. Ele diz, não estejais preocupados com o dia de amanhã, porque eu, Senhor, eu cuido de cada detalhe da sua vida. Quando eu vivo por fé, quando eu vivo nessa presença, quando eu sei a quem o Senhor, em quem eu creio e quem o Senhor diz sobre mim, eu vivo de forma abundante. Eu vivo bem. E por mais que do meu lado, a minha direita e a minha esquerda estejam muito caindo, o Senhor diz, nenhum mal chegará até você. 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas o Senhor te protege. O Senhor ele te dá, sabe, a proteção, ou seja, você está revestido com a armadura. Então, quando você reconhece esse valor que você tem a força necessária. E uma outra situação, um outro benefício da solitude é o crescimento pessoal. Você começa a vencer seus medos, você começa a vencer suas inseguranças, sabe? Você começa a evoluir, você começa a crescer. Você começa a ver o potencial gigantesco que tem dentro de você. E isso não é ninguém de fora que vai ver. Isso não é quem tá de fora que vai ver. E vai ver quando primeiro você reconhecer. Reconheça quem você é. Quando as pessoas começarem a observar, é porque você já teve esse processo de crescimento há muito tempo. É porque você já evoluiu nesse processo há muito tempo. Então, viva, sinta esse momento. Tire esse momento de aprender, sabe? Tire esse momento de se conhecer. Depois saia e vá viver. Não fica nesse mundinho. Então, como é que eu venço a solidão? Com a solitude. Você precisa sair desse mundo de solidão e vir para a solitude. E aproveitar o mundo à sua volta. Então estabeleça um tempo para você. Se preciso fosse, desconecte digitalmente. Eu já tive casos de pessoas que todas as vezes que entravam no celular era para se entristecer. Porque eu via uma coisa ruim, uma coisa desagradável que não queria ver. Isso é uma coisa tão simples, sai. Só que às vezes é uma coisa inconsciente e acaba sendo um vício destrutivo, sabia? Então às vezes sai. Se conecta com quem tem que se conectar. Vive com quem tem que viver. Explore atividades que você se sinta bem consigo mesma. Seja gentil com você mesma. Se ame. Se ame. Sabe? Uma das maiores coisas é você se amar. Não fique mendigando, sabe? Sentimento, amor de ninguém. Quando a gente mendiga sentimento dos outros, a gente não está se amando. E isso é tão triste, gente. Isso é tão destruidor. A gente mendigar o sentimento do outro. A gente mendigar amor do outro. Eu preciso ser cheia de amor, transbordante de amor para dar aos que estão à minha volta. As pessoas, elas vão sentir isso. Mas quando eu tenho zero amor por mim, eu vou mendigar o amor do outro. Eu vou mendigar a atenção do outro. Eu vou mendigar a presença do outro. E isso nos destrói, é isso que nos leva para o mundo de solidão. Mendigar atenção, mendigar amor. Ame a você mesma. É por isso que o Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo. Quando eu amo primeiro a mim, eu consigo amar o outro. E eu não vou viver na necessidade de aprovação, de aceitação e de amor. Então, aprecie
o seu presente, aprecie a sua vida. Vibre pelo fôlego de vida que você tem. Vibre, sabe, por você estar viva, por você ter o dia de hoje. Eu sempre, todos os dias que eu acordo, eu falo com Deus, eu falo assim, Senhor, que hoje o meu dia seja incrível, que hoje eu vivo o melhor dia da minha vida. Eu estou muito feliz porque hoje eu acordei, eu tenho um dia para viver. Como é bom eu poder viver. Como é bom eu poder, sabe, respirar. Como é bom eu poder fazer o que eu gosto, o que eu quero. Viva, sinta o presente. Sabe, gente, o que é que tem destruído a humanidade? É parar de viver o presente. É viver acelerado. Sabe, é viver muito preocupado com amanhã. É viver muito doente pelo que aconteceu, pelo que te fizeram, pela sua vida, pela sua família, pelo seu marido. É muito peso, é se preocupar tanto. As preocupações eu sei que elas têm, mas e hoje? O que é que eu vou fazer com o dia que eu tenho hoje para ser diferente? O que é que eu vou fazer para quando chegar à noite eu falar assim, o que foi de bom que teve no meu dia? E eu listar. Então, a gente tem como a gente reparar tudo isso. Desde que a gente viva intensamente o presente. Fazendo 1% todo dia. Escolha fazer, não escolha fazer tudo no mesmo dia não. Porque senão você vai ficar estressada. Mas escolha fazer 1% para ser melhor. Se você fizer 1% a cada dia, com certeza você vai ver a diferença na sua vida. Porque é um degrau de cada vez. Ontem, quando eu estava encerrando um atendimento, tem um ano que eu estava acompanhando essa cliente minha e a gente acaba criando uma conexão muito grande. E aí ela falou assim pra mim, ela disse, Josi, realmente, é o passo da formiguinha. É um passo de cada vez e aí a gente vai abrindo a visão. Não adianta você dar passos largos. É um passo de cada vez. E aí eu vou subindo degrau a degrau. Mas para isso, eu preciso me conectar com o Criador e com esse presente que o Senhor me deu nas minhas mãos e fazer essas escolhas. Tomar decisões, fazer escolhas e vivenciar esse presente, que é o que o Senhor tem nos dado, com intensidade. Então, o que eu deixo para vocês? Se libertem, sejam intencionais, saiam da bolha da solidão. Saiam daí, porque aí não é o seu lugar. Deus não te chamou para ficar aí. Deus tem coisa grande na sua vida. Saia da solidão, viva a solitude e aproveite, sabe, as maravilhas que o Senhor tem para você. Aproveite as maravilhas que o Senhor tem proporcionado e que Ele vai realizar na sua vida. Mas Ele só vai realizar se você fizer a sua parte. Se você agir. Se você procurar. Se você estiver em movimento. Eu falo muito isso. Não é parada que você vai conseguir. Você precisa estar em movimento. Fé é movimento. É atitude. É ação. Tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Que essa palavra tenha destino certo e chegue às pessoas certas, porque eu creio nisso. E até o nosso próximo Café com a Coach. Tchau, tchau.